Olá pessoal, mais uma aula de Físico-Química Avançada. Hoje vamos fazer uma aplicação da equação de Schrödinger independente do tempo. Nas videoaulas passadas, que estão lá postadas no canal, nós mostramos como formular essa equação de Schrödinger independente do tempo. A equação independente do tempo, ela é h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Nós temos aqui a derivada segunda da função de onda com relação a x, mais o potencial multiplicado pela função de onda. Essa minha função de onda, como ela, estamos resolvendo aqui, a equação de Schrödinger independente do tempo, ela não é mais função da posição e do tempo, e apenas da posição. E aqui eu tenho que esta soma aqui, que representa o operador hamiltoniano, é igual à energia do sistema multiplicada aqui pela minha função de onda em função apenas da posição. Perfeito. Vamos agora resolver esta equação aqui para um caso bem particular, um caso simples. Tanto é que nós vamos trabalhar só de forma unidimensional. Então imagine aqui que eu tenho uma caixa onde nós vamos dar determinadas condições para que uma partícula não saia dessa caixa. Uma partícula, como por exemplo o elétron, fique aqui nessa caixa, tá, se movimentando. Então eu tenho aqui, ó, imagina aqui um elétron. Tá? Esta minha caixa dimensional aqui, nessa dimensão x aqui, eu vou colocar aqui, ó, 0 e vou colocar aqui A. Então, para que essa partícula, para que esse elétron não saia dessa caixa aqui, nós vamos dar uma condição, por exemplo, ó, vou fazer com que o meu potencial elétrico ele seja infinito aqui fora, ou seja, para valores de x maiores que A, infinito aqui também, deste lado, para valores menores que zero. Então, como o potencial elétrico aqui é muito alto, infinito, como o potencial elétrico aqui é muito alto, infinito, o elétron aqui ele não consegue sair da caixa, nem para valores de x maiores que A, e não consegue também sair desse lado aqui para valores de x menores que zero. Então, aqui dentro da caixa, nós temos um potencial elétrico nulo. Esta carga aqui ela vai se deslocar livremente e não vai estar submetida a nenhum potencial elétrico. Tá? Fora os potenciais, onde eu vou dizer aqui, potencial aqui na região 1, potencial na região 2 e potencial na região 3. Vamos delimitar aqui 3 regiões. Então, pelo que eu falei, e nós vamos aplicar a equação de Schrödinger para entender o comportamento dessa partícula aqui dentro da caixa, lembrando que aqui é uma equação diferencial e é uma equação de onda. Então, o elétron aqui, ele vai ter comportamento ondulatório. Como é que vai ser esse comportamento ondulatório? Quais as energias que este elétron aqui poderá assumir dentro dessa caixa unidimensional? A equação de Schrödinger pode nos mostrar todas essas informações. Pode nos apresentar todas essas informações. E essas informações aqui têm também como ser usado como modelo simples para entender, por exemplo, o deslocamento de elétrons em sistemas de camadas longas com ligações duplas alternadas. Tá? Então, um modelo simples que também pode ser aplicado para entender o que acontece exatamente no deslocamento de elétrons nesses sistemas orgânicos. E também o primeiro sistema que nós podemos, digamos assim, testar a equação de Schrödinger para ver se os resultados são, digamos assim, adequados, para que a gente possa partir para uma outra etapa. Tá? Então vamos lá. Resultado. Nós podemos entender então que nós teremos o potencial igual a 0. Nas regiões, ó, nós temos o potencial igual a 0 primeiro, né? Interno aqui na região 2. Tá? Então vou colocar assim, ó, o potencial é 0 em 2
e o potencial é infinito aqui nessas duas regiões aqui, tá bom? Ora, quem é a solução dessa equação de Schrödinger? Quem é a variável? Quem é a incógnita? Tá? Como é a equação diferencial, a incógnita é exatamente a função aqui, ó, a função de onda. Tá? Então, a função de onda é solução dessa equação. Para que essa equação seja verdadeira, eu tenho que encontrar quem é essa função de onda. Quem é a solução desta função de onda. Tá? E para encontrar essa função de onda, ela tem que obedecer essas condições já ditas aqui, onde essa partícula não sai para a região 3, não sai para a região 1 e fica aqui confinada, tá, nessa região aqui 2. Ora, nós sabemos que esta função de onda, que é a solução dessa equação de Schrödinger, ela tem as seguintes características. Tá? Primeiro, nós sabemos que uma função de onda, além dela ter que ser contínua, ela tem que ser integrável, né, o quadrado dela, mas nós sabemos que essa função de onda que nós estamos procurando e que pode ser solução desta equação aqui, o quadrado dela é a densidade de probabilidade desta partícula aqui. Tá? Então, se eu estou resolvendo a equação de Schrödinger para esta partícula que está confinada nesta caixa unidimensional, o quadrado dessa função de onda, tá, que nós sabemos que é função apenas de x nesse caso, a equação independente do tempo, esta densidade de probabilidade tem que ser igual a 0, tá, nas regiões 3 e 1. Tá? Então, ela tem que ser igual a 0 nas regiões 3 e 1. Isto é, a caixa, ela não, ou, desculpa, o elétron, a partícula, ela não pode ser encontrada nem em 3, nem em 1. Como é que é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula, que eu estou estudando, o elétron, então aqui fora eu nunca vou encontrar esse elétron. Aqui eu nunca vou encontrar esse elétron. Na região 3 e na região 1. Então, nas duas regiões, eu sei dessa informação. Tá? Então, eu também sei se a densidade de probabilidade, que é a função de onda ao quadrado, é igual a 0 nas regiões 1 e 3, ela também é igual a 0 nessa mesma região. Então, a função de onda, que é solução dessa equação, tem esta condição aqui. Tá? Fora, em 3 e 1, ela é igual a 0. Eu posso dizer, então, que isto acontece para valores de x menores que 0. Tá? E para valores de x, né, união, ó, ou para valores de x maior que a. Para valores maiores que a função de onda é 0. Para valores menores que 0, a função de onda também é 0. Perfeito? Agora, esta equação aqui, ela só será resolvida aqui dentro. Então, para valores de x entre 0 e a, essa equação vai ser resolvida, será resolvida. E aqui dentro, quanto é o potencial? 0. Então, esta equação aqui, para esta região aqui, ela pode ser escrita como sendo h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada, a segunda, da função de onda. Quanto é o potencial nesta região? 0. Então, 0 igual a energia, tá? Que nós vamos descobrir a energia deste elétron aqui, nesta caixa unidimensional confinada nesta caixa, nessa região 2, multiplicado aqui pela função de onda em função de x. Então, esta equação aqui, ela é uma equação para uma determinada região. Para x, tá, entre 0 e a, para valores de x maiores ou iguais a 0 ou menores ou iguais a a. Tá? Então, a partícula vai da parede a parede, da parede a parede. Ela vai ficar confinada nesta região aqui. Tá? Então, feito isso, a procura continua. Qual é a função de onda? Qual é a função de onda que poderá ser solução desta equação de Schrödinger aqui, independente do tempo, e agora com potencial igual a 0, que já foi eliminado. Ora,
a partícula está como onda. Então, a função que nós estamos procurando é uma função de onda. As funções trigonométricas têm um comportamento periódico. Então, a solução desta equação aqui que nós estamos procurando, que é a função de onda, pode ser entendida aqui que uma das possibilidades, uma das candidatas, será uma função trigonométrica. Então, para conseguir resolver essa equação aqui, eu vou propor uma função trigonométrica e testá-la para ver se realmente ela é solução. Se ela for solução, tendo essa função de onda aqui testada e dando certo, eu vou depois resolver a equação de Schrödinger para essa função. Então, primeiro, eu vou usar o método da tentativa. Nós vamos imaginar uma função de onda que possa, de fato, representar esse elétron, que possa, de fato, ser a solução dessa equação aqui. Isto, neste caso, não é muito difícil. Tá? Como eu falei, as funções trigonométricas respondem bem a um movimento periódico. Tá? Então, qual é a proposta? Tá? Qual é a proposta de uma possível solução desta equação aqui? Olha, vamos propor que esta função, sabendo que ela é trigonométrica, e ela pode ser seno ou ela pode ser cosseno, que ela possa ser escrita, na verdade, como sendo A, uma constante, sendo de Rx mais B cosseno de Sx. Tá? Então, esta é uma candidata à solução desta equação aqui. Tá? Esta é uma candidata à solução desta equação aqui. Ela tem seno, ela tem cosseno, tá? Ela tem a soma de seno e cosseno, ela é uma função, né, de onda, ela pode ser candidata a uma função de onda. Eu já testei em aulas anteriores uma função de onda com esse formato aqui e mostrei que realmente uma função com este formato aqui é uma função de onda. Tá? Em aulas passadas aí nós temos esse teste já. Ora, este A aqui é uma constante, o R é uma constante, o B é uma constante, eu vou dizer aqui, ó, onde A, B, R e S são constantes. Tá? E nós vamos determinar também essas constantes, e aí sim, com todos esses valores determinados, voltamos para a equação de Schrödinger e resolvemos essa equação para esta função, caso realmente ela responda bem, ela seja adequada para o que a gente está procurando. Tá? Porque nós temos algumas condições de contorno. Né? Nós sabemos que aquela função aqui ela tem que ser zero nessa região, eu não posso encontrar elétron aqui, né? Porque o quadrado dela é a densidade de probabilidade, ela tem que ser zero aqui também, tá certo? Ela tem que ser zero nas paredes aqui, ó, que quando ela vai se aproximando da parede, como ela vai ser zero aqui, e a função de onda, uma das propriedades que ela tem que ser contínua, então para que ela seja contínua, ela quando vai chegando na parede aqui, ela já tem que ser zero. Então na parede ela é zero, na parede da caixa ela é zero. Então eu vou ter que encontrar uma função que atenda essas condições. Será que aquela atende? Tá? Então esta aqui é uma função de teste. Se der certo, continuaremos. Se não, vamos procurar outra. Tá bom? Como é que eu sei se vai dar certo, pessoal? Ora, eu posso substituir ela aqui. Como é que eu sei que uma variável é raiz de uma equação? Eu substituo essa variável, essa incógnita, na equação e vejo se a igualdade é verdadeira. Tá bom? Como a gente testa se um valor, um número, é raiz de uma equação de segundo grau. Substitui lá no valor de x, faz as continhas, se a sentença for verdadeira, aquele número é raiz da equação. A mesma coisa aqui. Então vou testar ela aqui e vou ver se essa igualdade é verdadeira. Se eu encontro algo, né, verdadeiro, tá? Vamos fazer isso? Para que eu substitua ela aqui e ela aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar esse quociente para o segundo membro, e aqui eu vou ficar com a derivada segunda daquela função, né, daquela função teste lá.
Vou calcular a derivada segunda dela, substituo aqui, ela aqui, ó, substituo ela também aqui e vou ver o que é que dá. Né? Se ela vai atender bem, se ela vai realmente corresponder a uma função de onda que é solução desta equação. Vamos fazer isso. Olha, é menos aqui, se eu multiplicar por menos 1, vem menos para cá. O 2m, duas vezes a massa, passa multiplicando. O h cortado ao quadrado passa multiplicando. Tá? Então vocês concordam que vai dar o quê? Derivada segunda da minha função teste menos 2m. Tá? O que mais? 2m sobre o h cortado aqui, né? Esse menos já foi para lá, tá tudo certo. Esse h cortado ao quadrado passa para o denominador. Tá? A energia já está aqui, continua. A função de onda. Tá? Daqui a pouco eu substituo aqui na função de onda por esse valor aqui. Por enquanto eu vou calcular essa derivada segunda aqui, ó. Tá? Então vamos calcular a derivada segunda e o valor que nós encontrarmos, vamos substituir aqui, tá bom? Eu vou calcular nesse espaço aqui as duas derivadas, a derivada primeira, depois a derivada segunda, e depois eu apago o quadro aqui e continuo, tá bom? Pois bem, vamos lá. Olha, quem é a derivada, a primeira, dessa função de onda com relação a x? Tá? Olha, a função é essa. Como é que a gente deriva aqui a função a seno rx mais b cosseno sx? Tá? A gente faz a derivada aqui dessa primeira parcela, a gente faz a derivada interna aqui do argumento e depois a derivada do seno. Aqui dentro do argumento, a derivada de x, pessoal, é quanto? Como é x a primeira aqui, vai dar r. Então vai ficar a vezes r, e a derivada de seno, cosseno, e eu repito Rx. Tá? Então, a derivada de seno, cosseno. A derivada aqui de dentro dá R, R multiplica aqui por A. Derivada de cosseno, pessoal. Né? Aqui a derivada de cosseno, ela vai dar menos seno. Então, vou colocar logo menos aqui, ó, que eu já sei que vou usar. A derivada aqui do argumento, pessoal, vai dar S. S vezes B, BS. E cosseno, seno de SX. Perfeito? Tá? Então, derivei o seno, derivei o cosseno, tudo bem. Derivada primeira. Agora eu vou derivar novamente, aí eu vou obter a derivada a segunda. Vou colocar um pouquinho aqui para ter espaço aqui. Então, a derivada segunda. Ó. Tá? Então, eu pego a derivada primeira e derivo novamente. Mesma coisa. Ó. Derivada aqui do argumento, da R. R vezes R é R ao quadrado. Então, vai dar A R ao quadrado. Derivada do cosseno. Menos seno. Então, tem um menos aqui na frente. Ó. Tá? Vou colocar aqui para dar certo. Ó, menos aqui. Ó. Vou ajeitar isso aqui. Então, menos A R ao quadrado. Derivada do cosseno. Seno. E repito Rx. Menos, esse menos aqui, ó. Aí, quanto é a derivada aqui do seno é cosseno, tudo bem? E a derivada aqui de dentro vai dar S. S vezes S, S ao quadrado. Então, vai dar B, S ao quadrado, cosseno de SX. Tá? Ou seja, a derivada segunda que nós vamos substituir aqui, já está pronta. Tá? A derivada segunda é esta aqui, ó. Então, nós vamos substituir, tá? A derivada segunda aqui. Aonde tem a função aqui de onda, eu vou colocar esse valor e vamos ver o que é que vai dar. Tá certo? Então, vou apagar essa parte aqui. Portanto, vamos substituir. Então, aonde tem a derivada segunda, nós já temos, vai ficar aqui, ó, menos A R ao quadrado, né, que é esta derivada segunda aqui, ó, seno de Rx menos B, S ao quadrado,
cosseno de Sx. Tá? Então, a derivada segunda, que eu já tinha determinado aqui, substituir, é igual a quem? A menos 2m sobre h cortado ao quadrado, que multiplica a função de onda, que nós estamos testando, né, para ver se ela realmente pode ser aceita como função de onda de uma partícula numa caixa unidimensional, tá bom? Então, essa função de onda, nós fizemos a proposta aqui de ser, então vou colocar aqui um colchete, ó, tá? De ser A seno de Rx mais B cosseno de Sx. Não é isso? Perfeito. Ó. Tá? Deu certo aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, vamos resolver essa propriedade distributiva aqui, né? Então, este termo aqui vai multiplicar por esse, este termo vai multiplicar por esse, tá? E aqui precisa de espaço aqui, eu vou colocar aqui bem no cantinho, ó, menos A, R ao quadrado, seno de RS, menos B vezes S ao quadrado, cosseno de SX igual, ó, tá? Menos 2m h cortado ao quadrado vezes esse aqui, vai ficar quem, ó? Menos 2m h cortado ao quadrado é A seno de Rx. Menos com mais, menos 2m h cortado ao quadrado é A, tá? Cosseno de Sx. Deu certo aqui, então. Deu para escrever tudo, né? Perfeito. Olha, aqui eu tenho essa igualdade aqui, que a gente pode fazer uma comparação para ver se a gente descobre logo, por exemplo, quem é o R e quem é o S. Primeira coisa importante, né? Que depois a gente com R e S, com R e com S, nós teremos condições de testar se realmente essa função ela vai ser adequada ao nosso problema. Tá? Essa função de onda aqui testo, tá bom? Então, comparando aí, o que é que a gente percebe? Olha, comparando essas duas expressões, nós percebemos que as duas, né, negativo, 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 eu posso propor aqui, multiplicar tudo por menos 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, eu vou obter A, R ao quadrado, seno de RS, mais B, S ao quadrado, cosseno de SX, igual, os dois são positivos aqui, ó, 2m sobre h cortado ao quadrado é A seno de Rx mais 2m h cortado ao quadrado é A cosseno de Sx. Perfeito? Como eu estava dizendo, agora vamos tentar fazer a comparação aqui, encontrar quem é R e quem é S. Tá? Olha que interessante aqui, ó. Percebam que tem A aqui, tem A aqui. Então, quem está com A aqui é R ao quadrado. Quem está com A aqui é essa parte aqui toda, ó. Tá? Então, por igualdade de polinômios, esta equação, esta função de onda, ela será raiz desta equação aqui, tá? Se, por exemplo, R ao quadrado for igual a 2m sobre h cortado ao quadrado vezes E vezes A. Porque os demais são iguais, ó. Tá? Como também o S ao quadrado aqui, ó, igual a este quociente aqui, ó. Se isso for verdade, eu posso dizer que esta função de onda, ela é, de fato, solução desta equação aqui. Ainda falta a gente decidir mais algumas informações, mas ela já está, né, digamos assim, dando certo. Tá? Ela é uma forte candidata até agora. Sendo assim, quem é R? Se R ao quadrado é igual a este valor. Quem é S? Se S ao quadrado é igual a este valor. Como R ao quadrado é igual ao mesmo valor que S ao quadrado, ó, esses valores são iguais, eu vou propor escrever da seguinte forma. Eu vou propor escrever que R
ao quadrado é igual a S ao quadrado, que é igual a 2m h cortado ao quadrado é. Não é isso? O A e o A estão aqui, ó. Então, o R ao quadrado é equivalente a só essa parte aqui, ó, como eu escrevi aqui. Resolvendo essa equação aqui, quem é R e quem é S? Ou seja, esse 2 aqui passa para lá como raiz quadrada, tá? Como aqui é massa, é H cortado ao quadrado, que é a constante Planck sobre 2π, aqui é a energia, tá? Eu vou pegar só o valor positivo. Então, quando eu passo esse quadrado ou este quadrado para lá, eu vou ter que R ou S, que é a mesma coisa, é igual a quem? A 2m, olha, 2m, H cortado a menos 2, tudo isso elevado, tá? Tudo isso aqui é elevado a 1,5, tá? E este aqui também, pessoal, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou colocar tudo aqui dentro. Pronto, tudo aqui dentro. Tá? Ou seja, esse 2 passa para cá em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada é a mesma coisa, né, de 1/2. Eu vou até colocar raiz quadrada mesmo. Vou colocar raiz quadrada. Tá? Vou colocar raiz quadrada. Então, passei esse 2 para lá, raiz quadrada. Tá bom? Ora, 2m e E não dá para calcular raiz quadrada, tá? Não dá para calcular raiz quadrada. Então, R igual a S igual, eu posso escrever como sendo, ó, 2m vezes E, tudo isso é raiz quadrada, vai ficar na raiz quadrada, eu escrevo elevado a 1/2, vezes H cortado elevado a menos 2, quando eu calculo raiz quadrada aqui, que eu divido menos 2 por 2 do radical aqui, né, o radicando, dá menos 1. Então, é como se estivesse calculando a raiz quadrada de H cortado a menos 2. É H cortado a menos 1. Tá? Ou seja, descobrimos quem é R, descobrimos quem é S, já posso substituir aqui e aqui, para que minha função comece a tomar uma forma, e a gente vai continuar vendo se ela se adequa a representar a minha partícula numa caixa unidimensional. Tá? Como eu vou precisar de espaço aqui, vamos pagar o quadro. Tá certo? Portanto, substituindo R e S, como é que fica aqui minha função? Ó, a minha função de onda vai ficar igual, ainda não sei quem é A, seno, quem é R que nós acabamos de determinar? 2m, H cortado elevado a menos 1, e este 2m e E ficou elevado a 1/2. Ficar aqui, 1 elevado a 1/2 e H cortado aqui a menos 1. Perfeito. Mais B cosseno, quem é S? A mesma coisa. 2m elevado a 1/2, que é a raiz quadrada, multiplicado por H cortado menos 1. Perfeito. Aonde vamos chegar? Ora, até agora esta função, de fato, é a raiz da minha equação de Schrödinger, independente do tempo, onde o potencial aqui dentro é zero. Né? A equação de Schrödinger é resolvida para esta região aqui. Tá bom? Para esta região. Só que nós temos que testar se esta função de onda, ela vai me dar os valores corretos que eu tenho aqui. Ou seja, aqui é zero, nós já sabemos. Aqui, ela também é zero. Nas paredes, ela também tem que ser zero. Tá? Então, a função de onda, ela, quando vai chegar na parede, ela tem que ser zero, porque ela é contínua. Né? Se ela for 2, o valor dela, num exemplo, 2 não, vamos colocar um valor, 2, um valor 2. Eu sei que na parede é zero, ela vai terminar sendo descontínua para obedecer essa condição. Então, eu quero que ela seja zero na parede aqui da minha caixa. Ou seja, quando o x, tá, é zero. Então, quando o x é zero, e faltou aqui só colocar o x aqui, ó, faltou o x aqui, tá? Mas faltou o x aqui, tá? Então, nós substituímos o R,
que é toda essa parte aqui, e faltou o x. Substituímos o s, que é toda essa parte aqui, e tinha faltado o x. Ou seja, quando o x é zero, esta função aqui tem que ser o quê, pessoal? Zero. Tá? Vamos tentar ver se ela atende a essa condição, tá? Essas condições aqui de contorno. Depois a gente testa para A aqui também, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que ela seja zero quando o x for igual a zero. Aqui eu continuo, ó, mais b cosseno. Então, para que isso aconteça, ou seja, para que ela seja zero na parede da minha caixa, para que ela seja zero na parede da minha caixa, tá? Para que ela seja zero, o x aqui, ó, é zero, então eu substituí aonde tinha x por zero, aonde tinha x por zero, tá? Percebam que toda essa parte aqui é o argumento do seno. Percebam que toda essa parte aqui é o argumento do cosseno. Então, tudo multiplicado por zero é zero. Então, aqui vão ficar zero igual a seno de zero mais b cosseno. Tudo multiplicado por zero é zero. Tá? Ora, quem é seno de zero? Seno de zero, pessoal, é zero, né? Tá? Quando a gente tem o ciclo trigonométrico aqui, ó. Quando a gente tem um ciclo trigonométrico, nós temos aqui o eixo dos senos. E aqui nós temos o eixo dos cossenos. Eu até postei 2 aulas revisando seno e cosseno, porque eu disse que a gente ia precisar. Tá? Então, essa explicação, né, de forma mais detalhada, e mostrando que a função seno e a função cosseno de fato são periódicas, está lá na videoaula, lá no canal, tá bom? Ora, zero, aqui é o quê? Π sobre 2, aqui π, aqui 3π sobre 2, e aqui 2π, tá? O eixo dos senos é o eixo y, tá? Então, este eixo aqui é o eixo dos senos. Então, quando o x é zero, tá? Olha, o seno é zero. Quando o x é π sobre 2, o seno é 1, porque nós sabemos que esse ciclo trigonométrico é um ciclo de raio 1. Tá? Então, quando o x é zero, ó, o seno é zero. Tá? Então, neste caso aqui, esse seno aqui, olha, é zero. E aí, resultado aqui fica zero igual a b multiplicado. Quem é cosseno de zero? Ora, o cosseno é o eixo das abscissas. Então, esse eixo é o eixo dos cossenos. No zero aqui, tá? Quanto é o cosseno? O cosseno é a projeção aqui no eixo das abscissas, que vale de 1 a menos 1. O eixo seno é a projeção no eixo das ordenadas, que vale de 1 a menos 1. O zero no seno é zero, mas o zero no cosseno é 1. Então, cosseno de zero, pessoal, isso aqui, ó, é 1. Tá? Então, aqui vai ficar 1. Ou seja, b é igual a zero. Ora, olha que interessante. Aquela função que nós tínhamos encontrado, ou que nós estamos testando, mas que nós já tínhamos encontrado o R e o S, tá? Ela estava sendo cada vez mais sendo desenvolvida, né, e testada ao mesmo tempo. Nós encontramos que para que ela atenda a condição de contorno, que na parede da caixa, tá, a probabilidade de encontrar o elétron é zero, que na parede da caixa a função de onda é nula também, para que a função de onda que vai representar esse elétron aqui dentro da caixa, tá, seja contínua, já que é zero na região 3, já que é zero na região 1, então ela tem que chegar já a zero na parede da caixa. Consequentemente, para atender isso, necessariamente o B tem que ser zero. Olha que interessante. Então, toda essa função aqui, parte dela nós vamos
descartar. Parte dela vai zerar para que ela atenda esta condição de contorno. Então, a minha função, como o P vai ter que ser zero, para que ela atenda as condições, zero vezes qualquer coisa é zero, e minha função ela vai ficar apenas, ó, tá? Neste caso, por conta da condição de contorno, tá? Isto é, tá? A função é zero na parede, né, da caixa, ou seja, a função tem que ser zero quando x é igual a zero, tá? A minha função de onda, ó, tá? A função de onda aceita será dois pontos. Então, qual é a minha função de onda que será aceita neste momento? Função de onda é A seno de 2m vezes E, tudo isso raiz quadrada, vezes a h cortado elevado a menos 1, x. Olha, esta aqui, nós sabemos que ela concorda com o que nós precisamos, que ela é adequada, descreve o que nós queremos. Tá? Até agora ela descreve aqui. Tá? Portanto, esta função aqui, neste momento, é a minha função de onda, que é forte candidata para ser a raiz da equação de Schrödinger independente do tempo. Então, nossa função de onda, né, até agora ela tem esse formato aqui. Testamos que ela se comporta bem para essa condição de contorno. Como nós vimos, a função tem que ser zero aqui na parede, né, desta minha caixa aqui, unidimensional. Agora vamos testar a condição de contorno para essa outra parte aqui, ó, essa parede aqui. Ou seja, quando x for A. Quando x for A, também ela tem que ser zero. Nós testamos só aqui, deste lado esquerdo aqui, quando x for igual a zero, falta testar esse outro aqui. Vamos fazer agora? Ora, a função tem que ser zero quando seno de 2m elevado aqui a meio, né, vezes E, h cortado a menos 1. O x for quanto? Ó, o valor de x? A. Então, quando x for A, ou podemos dizer, quando x tender a A função tenderá a zero. Tá? Então, chamando x igual a A função igual a zero. E aí, o que é que nós podemos perceber aqui? Ora, a função seno, por exemplo, seno de x, tá? Então, isso aqui é o argumento do seno. Imaginando, por exemplo, tá, que eu tivesse aqui seno, tá, de x. Tá? Vou chamar uma outra letra aqui, que eu já estou usando x. Vamos chamar aqui w. Tá? Então, seno de w, isso aqui tudo é w. Nós sabemos o quê? O seno, independente do argumento aqui, ou seja, quando o argumento pertence aos reais, nós sabemos que o seno de w, vai apresentar valores entre menos 1 e 1. Tá? Então, eu quero que o seno aqui não seja, tá, nem menos 1 nem 1, mas que seja 0. Então, quais são os valores do argumento para que seno seja 0? Lembrando aqui novamente do ciclo trigonométrico, aquela circunferência de raio 1. Aqui eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo seno, o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos, né? Estamos trabalhando com o seno e eu quero que esse argumento aqui
né, qual o valor desse argumento, qual o valor de 2m vezes E, tudo isso elevado ao meio, H cortada menos 1 vezes A, tudo isso tem que apresentar que valor para que seja zero. O A aqui, que nós vamos calcular ainda, o A aqui, ele não é zero, tá? Porque assim sempre a função de onda seria zero, se o A fosse zero. Tá? Então não teria nem essa possibilidade. O A sendo zero, sempre a função seria zero, então quem vai, ora, transformar a função de onda igual a zero é o seno. Então nós sabemos que aqui eu tenho, ó, 0 radiano, π sobre 2 radiano. Π radiano, 3π sobre 2 radiano, completei uma volta, 2π radiano. Depois eu vou ter, né, 3π, 4π, aí dou mais 5π, 6π, e aí eu vou dando várias voltas no meu ciclo trigonométrico, nesse sentido aqui anti-horário, que é o sentido positivo dos ângulos. O que é que nós percebemos? Ó? O seno, como era definido no eixo das ordenadas, quando seno de π sobre 2 nós sabemos que é 1. Seno de 3π sobre 2 nós sabemos que é menos 1. Tá? Que é a projeção do ângulo, tá, no eixo das ordenadas. Quando for 0 radiano, quanto é o seno? 0. Quando for π radiano, quanto é o seno? 0. Tá? Então, neste caso aqui, nós percebemos que 2n, toda essa expressão aqui, tem que ser ou 0 ou π. Na primeira volta. Na segunda volta, eu vou ter 2π, 3π. Na terceira volta, tá? 4π, 5π. Tá? E assim sucessivamente, né? Na verdade aqui, ó, né? 0π, aí depois 2π, 3π, depois 4π, 5π, 6π, 7π e assim sucessivamente. Percebemos então que para que essa função de onda seja zero, quando x for igual a A, necessariamente o argumento todo, ou seja, o W, tem que apresentar valores, tá? Ou zero, porque seno de zero também é zero, ou, tá, π, ou 2π, ou 3π, ou 4π, e assim sucessivamente. Ó. Mas percebemos que existe a rotação anti-horária, que é positiva, mas existe a rotação horária, que é negativa. É só um referencial aqui na trigonometria. Então, se o giro for ao contrário, aí vai ser 0 menos π. Aí, então, seno de menos π também é 0. Seno de menos 2π também é 0. Seno de menos 3π é 0. Então, todos esses valores aqui, tanto mais π como menos π, o seno de mais π e o seno de menos π também é 0. Mais ou menos 2π, a mesma coisa, mais ou menos 3π e assim sucessivamente. Para generalizar essa situação aqui, e entender, né, quando que a função vai ser 0, quando x é A, nós podemos generalizar dizendo que seno, tá, quando for mais ou menos nπ, a função vai ser 0. Qualquer valor mais ou menos nπ, onde n é igual a 0, desculpa, vou colocar aqui, ó, eu não vou usar o 0, eu não vou usar o argumento todo 0 aqui, depois a gente vai ver por quê, tá? Mas aqui eu vou ter o quê? Ó? Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4 e assim sucessivamente. Ó. Então n só vai apresentar valores inteiros, tá? Valores inteiros, e aí quando n for 1 vai dar π, quando n for 2, 2π, e todos esses números aqui serão contemplados. Tá bom? Perfeito. Então minha função que eu estou procurando, que consiga responder bem, não só nessa parede aqui, quando x é 0, mas também aqui nessa parede aqui, quando x é A minha função ela vai ser o seguinte, ó, o argumento todo, né, o W que eu chamei aqui, isto é, 2m vezes a energia, raiz quadrada aqui, ó, o elevado ao meio, constante de Planck sobre 2π elevado a menos 1, ou h cortado elevado a menos 1, A,
Tudo isso aqui nós acabamos de descobrir que deve ser mais ou menos NP. Tá? Mais ou menos NP. Tanto menos como mais vai satisfazer o que nós precisamos. Mas para não estar usando o valor negativo, já que o mais é uma solução, já aceita, para efeito de cálculo, nós vamos usar apenas a função que representa os valores positivos, ou seja, considerando só o sentido positivo aqui do meu ciclo trigonométrico, tá? Para simplificar um pouco. Resultado, eu vou obter o quê? Ó? Que, né, tudo isso aqui, eu vou usar só o positivo, então eu vou repetir aqui, não tem problema, eu repetir aqui. Igual a NP. Tá? Vamos usar só a parte positiva. Ora, eu quero descobrir quem é esse termo aqui, tá? Ou seja, quem é esse termo aqui que está antes do x, necessariamente quanto tem que ser esse valor para que essa condição seja verdadeira, ou seja, a função seja zero quando o x for igual a a. Tá? Então essa parte aqui vai ser igual a quanto? Ó, se eu quero determinar quem é essa parte, vamos passar o a dividindo. Então eu vou ter que 2m vezes e elevado a 1/2, h cortado menos 1, igual, o a está multiplicando, passa dividido, eu vou ter nπ sobre a. Tá? Perfeito. Ó. Encontrei que para a função de onda que nós estamos procurando, para aplicar depois na equação de Schrödinger, para estudar aqui uma partícula numa caixa unidimensional, essa partícula pode ser o elétron, nós sabemos que essa condição aqui nós já encontramos, né? E essa outra condição acabamos de encontrar. Esse termo aqui tem que ser igual a nπ sobre a. E agora a gente pode substituir na nossa função aqui e nós vamos encontrar uma função adequada, bem comportada, contínua. Nós vamos perceber também que ela também é integrável, o quadrado dela. Tá? Então, neste caso, encontramos uma função que também consegue representar fisicamente as condições de contorno do meu problema aqui. E esta função é qual? Essa função vai ser a seno, ao invés de escrever 2m elevado ao meio, toda essa parte aqui, descobrimos que necessariamente esse valor aqui, para que a função represente o que nós queremos aqui, a função ser igual a zero quando x for igual a a, vai ser igual a nπ sobre a. Então, toda essa parte aqui vai ficar nπ sobre a. E o x aqui, porque é uma função de x. Tá? Então, temos essa aqui, esta função de onda, que esta sim, da forma que ela está aqui, mesmo antes de descobrir quem é A, e nós vamos descobrir depois quem é esse A, tá? Numa segunda parte da aula a gente vai mostrar quem é esse A, mas nós temos aqui a função de onda que representa uma partícula numa caixa unidimensional. Então isso aqui, ó, é minha função de onda com todas as condições necessárias para que ela seja aceita na mecânica quântica ondulatória, e que também, no meu caso específico aqui, que ela seja adequada para representar fisicamente o comportamento de uma partícula na caixa. Então, é a função de onda, tá, que representa adequadamente uma partícula numa caixa. Tá? E é unidimensional, ó. É só em função de x. Se eu quisesse tridimensional, eu teria que construir a função em função de x, y e z. Aí eu teria uma função, tá? Uma representação espacial de uma partícula numa caixa cúbica, por exemplo. Ou de um paralelepípedo, tá bom? Com arestas A, B e C. Perfeito. Agora nós vamos fazer o quê? Se essa função representa bem a partícula na caixa, nós vamos agora resolver a equação de Schrödinger
com essa função aqui. Para que a gente possa determinar o comportamento desta partícula na caixa unidimensional de acordo com a análise, de acordo com a resolução da equação de Schrödinger. Será que nós vamos encontrar aqui as energias quantizadas? Como essa partícula aqui se comporta com o potencial zero? Então vamos resolver a equação de Schrödinger com esta função? Tá? Pois bem, temos aqui a equação de Schrödinger, que representa aqui o comportamento desta carga, desta partícula, deste elétron, né, numa caixa unidimensional. Então, esta equação aqui, ela representa a região 2, né, que é a região para x maior ou igual a 0, para x menor ou igual a A, tá? Então, ela representa essa situação aqui, tá bom? E temos a função de onda, que representa bem a partícula na caixa com todas as condições de contorno. Esta função de onda, se ela é bem comportada, ela é solução desta equação. Tá? Então nós podemos fazer o quê? Nós podemos, se essa função é solução, nós podemos substituir esta função aqui, e calcular a derivada segunda dela, para substituir, quando calculada essa segunda derivada, aqui. Então, se eu calcular esse termo e este termo, eu substituo aqui e eu poderei, melhor dizendo, achar a energia de uma partícula na caixa numa interpretação da mecânica quântica ondulatória. Vamos fazer isso? Tá? Então, esta derivada aqui, vamos fazer logo. Daqui a pouco eu substituo, né? Então, eu vou fazer, ó, derivada primeiro, a derivada primeira com relação a x da minha função de onda. Tá? Derive a parte interna, então com relação a x, a derivada aqui vai ser, repito, A, vai ser nπ sobre A. Tá? Derivada de um polinômio simples aqui, 1 vezes isso, né? Dá isso, e aqui dá 0, dá 1, x elevado a 0 é 1, fica só isso aí. Derivada de seno, pessoal, cosseno. Cosseno do mesmo argumento. Então, fiz a primeira derivada. Agora, vamos fazer a derivada segunda. Ó. Então, vou derivar novamente. Então, aí eu vou obter a derivada segunda. Derivada segunda. Então, quanto é a derivada segunda desta derivada aqui? Novamente, deriva primeiro o argumento. A derivada aqui vai ser quanto, pessoal? 1 vezes nπ sobre A. nπ sobre A. Quando o nπ sobre A chega aqui, já encontra o A, o nπ sobre A. Então vai ficar nπ sobre A vezes nπ sobre A. Então vai repetir o A e vai ficar n ao quadrado, π ao quadrado, A ao quadrado. E qual é a derivada de cosseno? Menos seno. Então tem um menos aqui na frente, porque a derivada de cosseno é menos seno. Repete o argumento. Então, fiz a segunda derivada. Então, eu já tenho o valor da segunda derivada para substituir aqui. Mas antes de substituir, vamos passar esse menos h cortado ao quadrado sobre 2m para o segundo membro. Até já fiz isso nesta aula. Né? Vamos fazer aqui novamente para substituir. Então, vamos ter o quê? Ó? A derivada, a segunda da função de onda. Este termo passa para o segundo membro. Esse menos aqui, ó, se eu multiplicar tudo por menos 1, aqui fica mais, aqui fica menos, então esse menos vai para cá. 2m passa multiplicando, 2m. H cortado ao quadrado está multiplicando, passa dividindo, H cortado ao quadrado. Vezes a energia, a função de onda em uma única dimensão. Perfeito. Agora já temos os valores, né? Então vamos substituir. Já temos a derivada segunda. Então substituindo aqui a derivada segunda que eu já determinei aqui, ó. Vai ser quem? Menos A n ao quadrado, π ao quadrado, sobre A ao quadrado, que multiplica quem?
seno de Nπ sobre AX igual. Então, aonde tinha a segunda derivada, eu substituí pelo valor que nós encontramos aqui. Tá? Está aqui. Agora, eu vou repetir essa parte aqui, e aonde tem a função também vou substituir. Então, como é que fica? Vai ficar menos 2m sobre h cortado ao quadrado, vezes E, e vezes a função de onda, que é a minha função de onda aqui, ó. Tá? Vou tentar ver assim se dá aqui, ó. A seno, aqui não vai dar, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Perfeito, novamente, né? Então, vou repetir aqui, ó, menos A, N ao quadrado, π ao quadrado, sobre A ao quadrado, que multiplica seno de Nπ sobre AX igual. Tá? Então, substituir a derivada segunda novamente, né? Agora. E agora eu vou repetir isso aqui. Menos 2m sobre h cortado ao quadrado, multiplicado por E. E agora vai dar, aquele espaço ali vai dar para substituir agora pela função de onda. Quem é a função de onda? Tudo isso aqui, ó. A seno de Nπ sobre AX. Olha que interessante. Tá? Pergunto aí, ó, dá para cortar alguém? Primeiro, antes de tudo, menos no primeiro membro, menos no segundo membro. Então, nós vamos multiplicar por menos 1, os dois ficam positivos. E agora, eu percebo que tem o A aqui, tem o A aqui. Tá? Cortei. O que mais eu posso cortar? Ora, seno de Nπ sobre AX, seno de Nπ sobre AX, corto, corto. Tá bom? Agora, sobrou quem? Sobrou n ao quadrado, π ao quadrado, a ao quadrado, tá? Desse primeiro membro aqui, o menos, já multipliquei por menos 1, e aqui desse lado sobrou 2m, h cortado ao quadrado, E. Certo? Quem é h cortado ao quadrado? Né? Eu vou manter por enquanto esse aqui, vou manter. Ao quadrado, igual 2m vezes E. Olha, h cortado ao quadrado, né, na verdade nós sabemos que é h cortado, ó, é h, constante de Planck, sobre 2π. Como está ao quadrado? Tudo ao quadrado. E aí o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Divisão de frações. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ah, vamos fazer aqui, ó, n ao quadrado, π ao quadrado, sobre a ao quadrado, igual. Vai ficar, repete a primeira fração, que é 2m vezes E, multiplicado pelo inverso da segunda fração. E aí eu já vou desmembrar aqui. H sobre 2π ao quadrado vai ficar igual a quem? Ó? Vou inverter, então vai ficar 2π ao quadrado, 4π ao quadrado. Dividido, eu estou invertendo. H ao quadrado, H ao quadrado. Então, H sobre 2π ao quadrado invertendo, ficou quem? 4π ao quadrado sobre H ao quadrado. E agora, dá para cortar mais alguém? Ora, esse π ao quadrado está multiplicando. Quando ele passa para cá, passa dividindo, eu posso cortar ele com ele aqui, ó. Tá bom? Dá para cortar mais alguém? Não. Agora eu vou isolar o E. Quem é a energia? A partir da resolução da equação de Schrödinger. Já colocando aqui a minha função de onda, já vamos determinar essa energia do sistema. Ó. E meu sistema é uma partícula na caixa, unidimensional. Tá? Então, quem é o E? Quem é a energia? Olha, o que está multiplicando pela energia, aqui é um produto, ó, passa dividindo. Então, passa dividindo, né, que, ó, 2 vezes 4, 8. Passa 8 dividindo.
passa dividindo A ao quadrado e passa dividindo M. E a outra parte aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Na outra parte eu fico com N ao quadrado, H ao quadrado, ou seja, constante Planck ao quadrado. Olha, chegamos ao resultado da energia associada a uma partícula numa caixa unidimensional. E o que é que nós percebemos nessa expressão? Que foi resultado da equação de Schrödinger, da resolução da equação de Schrödinger. Ou colocando a função de onda aqui na equação de Schrödinger e resolvendo a segunda derivada e substituindo aqui. Este valor está nos dizendo, e nós sabemos que esse N surgiu na interpretação trigonométrica da questão, esse N só pode ser números inteiros, esse N só existe, né, para valores inteiros a partir de 1, 2, 3, 4. Então, quando N for 1 ao quadrado multiplicado por essas constantes aqui, né, onde o A é aqui o comprimento aqui da minha caixa, o que é que vai acontecer? Quando eu substituir N por 1, eu vou encontrar uma energia. A energia do estado fundamental. A energia do estado fundamental da minha partícula na caixa. Esta energia é do sistema estacionário. Quando eu substituo por N igual a 2, 2 ao quadrado, 4, 4 multiplicado por todos esses outros termos, vou encontrar a segunda energia. A energia do segundo estado, digamos assim, excitado de uma partícula na caixa. Então, não vou encontrar energias contínuas. Eu vou encontrar energias específicas, energias quantizadas. A primeira energia para N igual a 1, a segunda energia para N igual a 2 e assim sucessivamente. Na próxima aula, vamos pegar essa fórmula, vamos determinar esses valores numéricos da energia e ver como é que fica o comportamento dessa partícula aqui na caixa com essas energias quantizadas. Também vamos ver, entender como é que fica essa minha função de onda e como é que fica o comportamento ondulatório desta partícula na caixa, já que nós estamos tratando esta partícula não de forma clássica, nós estamos tratando de forma quântica. E na mecânica quântica ondulatória, o elétron tem comportamento ondulatório. Então, esta partícula vai estar aqui tendo um comportamento ondulatório, no qual a sua função de onda é esta. E como é que seria essa onda? Também vamos ver na próxima aula, o quadrado da função de onda é a densidade e probabilidade. O quadrado dessa função de onda. Esse quadrado dessa função de onda vai nos dar a probabilidade de encontrar este elétron entre 0 e A no estado fundamental, entre 0 e A no segundo estado, né, no primeiro estado excitado, e assim sucessivamente. Então vamos entender esse comportamento, né, da densidade e probabilidade, tá bom? Então na próxima aula vamos explorar um pouquinho este resultado tão importante, né, de uma primeira aplicação da equação de Schrödinger. Até a próxima aula.